Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir o exercício do livro, página 80 e 87. Vamos lá? Primeira questão. Nessa primeira questão, é pedido que vocês identifiquem nas reações abaixo as reações que são de síntese ou de análise. Síntese é quando há uma composição. Duas ou mais substâncias se transformam em uma nova substância. E análise é o inverso, uma decomposição, quando uma substância se transforma em duas ou mais substâncias. Também vocês devem identificar os sinais que aparecem em cima de algumas setas. Vocês estão podendo observar aí que temos o delta, a letrinha I e a letra grega lambda. O que esses sinais significam? Então, vamos observar a primeira reação química. Nós temos o nitrito de amônio se transformando em água mais nitrogênio. É uma substância se transformando em duas novas substâncias. É uma reação de decomposição. E esse sinal que aparece, o triângulo delta, é porque essa decomposição ela ocorre por meio de aquecimento, por meio de fogo. Também essas reações de decomposição elas podem receber nomes especiais. Quando elas acontecem por meio de fogo, a gente chama de pirólise. Quando essa decomposição ocorre por meio de corrente elétrica, ela se chama eletrólise. E quando acontece por meio de luz, nós identificamos por fotólise. Eu quero chamar a atenção também para a fórmula do nitrito de amônio. Vocês escutaram essa semana o terrível acidente que aconteceu no Líbano com nitrato de amônio. Então, o nitrato de amônio, ele tem fórmula NH4NO3. O nitrito de amônio tem um oxigênio a menos. É o NH4NO2. Então, ambos os compostos, eles podem ser utilizados como fertilizantes para obtenção do nitrogênio, fixação do nitrogênio no solo. Era o caso do nitrato de amônio que estava sendo transportado pela Rússia e foi apreendido pelo governo libanês, mal acondicionado no porto durante 6 anos, e não se sabe que tipo de detonação ocorreu para que acontecesse aquele acidente. Então, foi um acidente de graves proporções, nós tivemos centenas de mortos, milhares de feridos, milhares de pessoas sem casas, o Líbano que já tem um problema muito grande em relação à sua situação econômica, né? A questão da guerra, a questão da pandemia, enfim. A gente espera que o povo do Líbano possa se recuperar. Então, na letra B, nós temos o óxido de sódio mais água se transformando na soda cáustica, o hidróxido de sódio. É uma reação em que duas substâncias formam uma nova substância. É uma reação de composição, uma reação de síntese. Na letra C, nós temos o cloreto de sódio sofrendo uma decomposição por eletrólise e se transformando em sódio metálico mais gás cloro. Na letra D, o clorato de potássio sofrendo uma decomposição por aquecimento e se transformando em cloreto de potássio mais oxigênio. Na letra E, uma reação bem conhecida, que é o cloreto de prata, se transformando em prata metálica mais cloro. Então, geralmente a gente observa que as pessoas que usam óculos com lentes fotocromáticas, quando elas vão para a luz, a lente escurece. Quando elas retornam para um ambiente mais escuro, então a lente volta a ser incolor. Portanto, é uma reação reversível. Tanto ela acontece como reação de decomposição, quanto pode acontecer o inverso, uma reação de composição. Então, é a reação que acontece por meio de luz, nós chamamos de
fotólise. Vejamos então a segunda questão. Então, nós temos algumas equações químicas e que vocês vão identificar a alternativa falsa sobre essas reações. As reações 1, cloreto de prata se transformando em prata metálica mais cloro. 4, óxido de alumínio se transformando em alumínio metálico mais oxigênio. E 5, o gás carbônico se transformando em monóxido de carbono e oxigênio. Representam reações de análise química? Sim, todas três representam uma análise ou decomposição. A reação 1, cloreto de prata, se transformando em prata metálica mais cloro, é uma fotólise, também está correto. A reação 3 ocorre com grande liberação de calor. Essa reação é aquela conhecida reação que os pedreiros fazem quando coloca óxido de cálcio mais água para fazer a massa de cimento. E a gente vê aquela fervura que acontece naturalmente. Então, é uma reação que ocorre com grande liberação de calor. O óxido de alumínio, o sódio metálico mais oxigênio formando óxido de sódio e o óxido de cálcio mais água se transformando em hidróxido de cálcio são composição química, são reações de síntese, está correto. Os produtos das reações de análise são sempre substâncias simples? Não, pode ser substância composta. Então, a alternativa falsa é a letra E. Na terceira questão, vocês devem observar as afirmações e marcar, assinalar as corretas. Então, aqui já está assinalada a primeira, número 1, uma reação de síntese, duas substâncias distintas reagem formando um único produto. Essas reações podem ocorrer com liberação de energia, sim. A análise pode ser considerada um processo de identificação e determinação dos elementos que formam o composto. Nas reações de análise, uma única substância recebe energia, que seja térmica, luminosa, elétrica, e se transforma em duas ou mais substâncias diferentes. E as reações de análise podem ocorrer com a absorção de energia. Então, o somatório é 1 mais 2 mais 4 mais 8, totalizando 15. As alternativas erradas é a 16, as substâncias compostas podem sofrer reação de análise, mas não podem sofrer reação de síntese, está errado, as substâncias compostas podem sofrer tanto reação de análise quanto reação de síntese. E na 32, hoje sabemos que em determinadas condições o ozônio sofre reação de decomposição formando oxigênio. Isso significa que o ozônio é uma substância composta? Não. O ozônio é um alótropo do oxigênio. Portanto, o ozônio é uma substância simples, formado por 3 átomos de oxigênio. E o oxigênio, o gás oxigênio, formado por 2 átomos de oxigênio. Então, é uma substância simples se decompondo em outra substância simples. Na quarta questão é para que vocês possam identificar esses fenômenos em químicos ou físico. Então, a água se transformando em gás hidrogênio e gás oxigênio é um fenômeno químico. Gelo se transformando em água é físico, porque gelo é água sólida se transformando em água líquida, ou seja, a substância permanece a mesma. Água oxigenada se transformando em água mais oxigênio é um fenômeno químico. Na quinta questão, vocês veem duas reações que acontecem com a combustão do papel e a combustão da palha de aço. Vocês têm duas balanças. Quando você realiza a combustão do papel, você vai observar que o papel transformado em cinza perde massa. Portanto, o papel que está intacto, que não sofreu combustão, vai ficar acima da cinza de papel. Já no outro experimento, quando você queima palha de aço, você vai observar que a palha de aço que não sofreu combustão, ela fica com a massa menor, porque a palha de aço, ao sofrer combustão, ela vai absorver um pouco do oxigênio, então ela vai adquirir mais massa.
A resposta correta, portanto, é a letra B. A sexta questão a gente precisa calcular com base na lei de Proust e na lei de Lavoisier. A lei de Proust é a lei da conservação da massa e a lei de Lavoisier, a lei de Proust é a lei das proporções constantes e a lei de Lavoisier é a lei de conservação da massa. Então, você tem a reação da massa de magnésio mais massa de oxigênio se transformando em óxido de magnésio. Na primeira reação, a quantidade de massa é 24, de massa de magnésio, de massa de oxigênio é 16, e o produto, que é o óxido de magnésio, é 40 gramas. Então, a gente pode obter a proporção da massa de oxigênio e da massa do óxido de magnésio baseado nessa primeira equação. Se vocês puderem observar, 24 para 48, ocorreu uma multiplicação. Você dobrou o volume de massa do magnésio. Então, 24 vezes 2, 48. Portanto, a massa de oxigênio será 16 vezes 2, 32 gramas, e 40 vezes 2, igual a 80 gramas, a massa do óxido de magnésio. Já para a letra C e D, ocorreu uma divisão da massa. Você tem como fazer essa divisão baseada na massa do oxigênio, 16, e a massa do oxigênio que aparece aqui, que é o 4 gramas. Então, 16 dividido por 4 é igual a 4. Portanto, a proporção dessa reação ocorre com a divisão por 4. Sendo assim, todos os outros componentes devem ser divididos por 4, sendo a massa de magnésio igual a 6 gramas, 24 dividido por 4, e óxido de magnésio igual a 10 gramas, 40 dividido por 4. Na quarta linha, para obter a massa do oxigênio, que é a letra E, e a massa do óxido de magnésio, ocorreu uma multiplicação por 15. Você tem 24 vezes 15 igual a 360, 16 vezes 15 portanto, é 240 gramas, e 40 vezes 15 você tem 600 gramas. Na sétima questão, nós temos uma questão sobre a comunicação. Como hoje é mais fácil, né? Porque a gente tem internet, a gente tem todos os meios de comunicação. Antigamente não era assim. Algumas tribos precisavam usar fumaça. Então, com relação à fumaça, considerando que essa fumaça seja constituída pelo conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira, quantos estados da matéria ali comparecem? Então, nós temos 2 estados da matéria, pois a fumaça é uma dispersão coloidal de fuligem, que é o carbono sólido com gases liberados na combustão, gás carbônico, monóxido de carbono, vapor de água. A gente tem na letra B que pesar a fumaça é bem difícil, porém, para se determinar a massa de fumaça formada na queima de uma certa quantidade, basta subtrair massa de cinza da massa inicial da madeira. E pergunta se concorda com essa afirmação. Não concordamos, essa afirmação é uma afirmação falsa. De acordo com a lei de Lavoisier, num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Nesse caso, o sistema está aberto e não se leva em conta a massa de oxigênio presente no ar, que vai reagir com a madeira. E por último, nós temos ainda, em relação às leis ponderais de Proust e Lavoisier, uma questão envolvendo álcool etílico mais gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. E você tem que obter os valores da letra A até a letra L. Obviamente, você vai obter como nós fizemos na questão anterior. Então, dividindo 46 por 9,2, você encontra 5. Então, 96 será dividido por 5 para você encontrar o valor de A. 88